Bom dia, igreja querida. Coisa linda estarmos juntos. Coisa boa. Nós temos passado os últimos meses meditando na Escritura, tentando discernir o Evangelho da cruz de Cristo um pouco mais, que é poderosíssimo, transformador, maravilhoso. Acho que é muito legal a gente poder ouvir as palavras novamente, deixar que o Evangelho da cruz vá produzindo, mudanças e transformações na vida da gente. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma meditação pessoal que tem a ver com o Evangelho da cruz de Cristo. Me refiro à meditação pessoal sem nenhuma tentativa de parecer humilde, mas é porque realmente é uma palavra que ainda está acontecendo. É melhor pregar uma palavra que já aconteceu dentro da gente, que a gente já está com ela mais real na nossa própria vida, mas eu peço licença aos irmãos, porque eu vou ministrar nesta manhã uma palavra que ainda está acontecendo dentro de mim, uma meditação, que tem a ver com o seguinte: você já percebeu, não sei se é com você como é comigo, mas tem áreas na vida da gente que o Senhor fala, de alguma maneira Ele trabalha com a gente e a gente muda, não é verdade? E muda rápido. Tem coisas na minha vida que já mudaram por causa de uma pregação, uma palavra de Deus que eu ouvi, e o Espírito Santo foi forte no meu coração, na revelação daquela palavra, e minha vida mudou naquele aspecto que o Espírito Santo tratou comigo ali. Mas tem algumas coisas que eu estou dando um trabalho. Acontece com você, não? Hein, Abraham, você deu uma risada aí de quem se identificou comigo agora. Tem coisas que a gente demora. Tem coisas que os amigos da gente, aqueles que andam perto, ficam falando: querido Tony, já observou isto? Pense nisto. Já orou sobre isto? Até de um jeito carinhoso, né? Mas demora. E aí, meditando em Romanos capítulo 12, eu comecei a pedir ao Senhor: Senhor, me mostre o que acontece. Porque algumas mudanças são rápidas, outras são demoradas, e outras parecem que eu tenho até a sensação: meu Deus do céu, será que é possível mudar isso? E lendo Romanos 12, algumas respostas me vieram ao coração. E eu quero repartir essa palavra que está acontecendo dentro de mim com você. Podemos abrir, por favor, a Escritura? Em Romanos capítulo 12, nós tivemos um encontro de pastores que foi quase que inteiro para meditar em Romanos 12. E foi ali que Deus começou a falar comigo, isso que eu quero repartir com você. Romanos 12, verso 1. Desculpa, vamos ler Romanos 11, 33 e depois avançamos para Romanos 12. Como começa Romanos 11, 33? Texto conhecido, maravilhoso, não é? Uma explosão de adoração do apóstolo Paulo, depois que ele nos fala o Evangelho sob a perspectiva que o Espírito Santo lhe fez enxergar. Podemos dizer que até o capítulo 11, Romanos é o Evangelho explicado, destrinchado, revelado a Deus ao apóstolo Paulo. Alguns irmãos costumam chamar o Romanos de o quinto evangelho, porque é o evangelho do reino de Deus apresentado pelo apóstolo Paulo de maneira maravilhosa. Aí, ao concluir esse primeiro aspecto da carta, que é o evangelho, olha o que ele faz. Ele faz Romanos 11, 33 e diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente.
Amém. Percebe que parece ter uma conclusão aí? Agora ele começa o versículo seguinte. Esquece um pouco os capítulos aí, e ele continua escrevendo e diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Por enquanto, só até aí. O apóstolo Paulo começa o capítulo 12 usando essa palavrinha, rogo. Essa palavrinha rogo, ela transmite para a gente a ideia de um clamor intenso. Ele não está só fazendo um pedido, ele está numa atitude de humildade, porque ele está fazendo um clamor, ele não está dando uma ordem, ele não está determinando alguma coisa. Então revela ao mesmo tempo a humildade na atitude dele e a intensidade desse desejo dele. Rogo-vos, irmãos. E ele coloca essa palavrinha, pois, que nos ajuda a entender que o que ele vai pedir daqui para frente, o que ele vai rogar daqui para frente, está relacionado com o que ele disse antes. E aí não dá para a gente saber se ele se refere a imediatamente antes, que é essa oração que a gente leu aqui, ou ele se refere aos 11 capítulos anteriores. Seja como for, o que está antes daqui é motivo suficiente para a gente seguir o que está dito a partir do 12. Todo o evangelho apresentado, todas as misericórdias de Deus apresentadas em Romanos capítulo 1 a 11, que faz inclusive o próprio apóstolo adorar com essa intensidade toda, profundidade das riquezas, faz ele chegar diante de Deus e dizer: Senhor, que grande, que difícil de compreender, difícil de entender, como é maravilhoso, os teus caminhos são maravilhosos. A maneira que o Senhor pensa, a maneira que o Senhor julga, a maneira que o Senhor determina as coisas é maravilhosa. Faz ele explodir em adoração. Todos os feitos de Deus, proclamados até aí, o capítulo 11, são motivo suficiente para Paulo fazer esse rogo e a gente obedecer e a gente seguir. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão, pelas misericórdias de Deus, que é o que está dito até aí. Deixa eu destacar aqui algumas verdades simples e diretas desse texto que nós lemos. Se é que eu posso chamar de simples e direto tudo isso aqui. Mas quero destacar algumas coisas de maneira simples. Existem duas possibilidades para qualquer pessoa diante do Evangelho. Uma é a possibilidade de se conformar ou de continuar conformado, e a outra é a possibilidade de ser transformado. Ele diz: não vos conformeis, mas sejam transformados. Fica por aí. A pergunta é a seguinte: diante do Evangelho, ainda que exista a possibilidade de não dar resposta nenhuma, porque existe o livre-arbítrio,
Existe a escolha da pessoa de não dar resposta nenhuma e continuar sendo do mesmo jeito. Mas ele fala, eu rogo vocês, não tomem a forma do mundo, não se conformem, não se adequem a isso que está aí. Não continuem desse jeito, como as pessoas que estão no mundo, vivendo do jeito que vivem. Não, 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 porque diante do Evangelho, aqui digo eu, no meu entendimento do texto, uma resposta é necessária. Quantos concordam? Amém? Uma resposta positiva é necessária. Ouvir o Evangelho, estar diante do objeto mais maravilhoso do Evangelho, que é a cruz de Cristo, e não dar uma resposta, não pode. Então ele fala, não tomem a forma, não se conformem com o mundo, mas sejam transformados. Isso nos avisa que existe uma obra maravilhosa de Deus por acontecer na vida de todos nós, que é tirar a gente da forma que a gente estava e colocar a gente em outra forma. Amém? Nós estávamos dentro da forma do mundo, seguindo a vontade da carne e dos pensamentos, como diz Paulo aos Efésios. Mas agora, diante do Evangelho, temos a maravilhosa possibilidade de sermos transformados, ou seja, de sermos modificados, de não sermos mais do jeito que éramos e agora sermos de outro jeito, porque tem uma nova forma. Amém? Então a pergunta que me vem ao coração é, como nós estamos em termos de mudanças? Jamê disse uma coisa interessante lá no encontro: mudança é a constante de um seguidor de Cristo. Não é verdade? Porque nós não nascemos parecidos com Jesus, mas é da vontade de Deus que sejamos, sim ou não, parecidos com Jesus? Você se lembra de Romanos 8, 29, que diz que os que Dante conheceu também os predestinou para serem, fala a palavrinha, opa! Tem um conforme que não é para ser, tem um transforme que é para ser, um conforme que é para ser. Então não é para ser conforme o mundo, não é para viver de acordo com a velha natureza, comandando a gente, controlando, porque graças a Jesus Cristo e a sua obra nós fomos transformados para viver conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amados, que coisa maravilhosa! É da vontade de Deus que nós sejamos como Jesus. E aí eu vou ousar dizer que quando Paulo afirma que existe aqui uma vontade boa, interessante, né? O vício da gente é grande, como a ordem errada do texto aí. Diz comigo assim: boa, agradável e perfeita. Me permitam explicar algo conforme eu entendo por que o texto está nessa ordem. A vontade de Deus, irmãos, ela é boa. Era para a gente ter dado um amém coletivo agora grandioso, mas a irmã que nos inspirou, vamos seguir ela. A vontade de Deus é boa. Ela é boa. Veja, alguns falam, a vontade de Deus é boa para ele, não para mim. Isso não é verdade. A vontade de Deus é boa, mesmo que eu não ache que é. Porque o erro não é da vontade, é do meu julgamento da vontade dele. Nem sempre a vontade de Deus parece boa para mim, mas o que está escrito aqui é: a vontade de Deus é boa. E é uma questão de fé admitir que é ou não é. Você crê? Porque a vontade de Deus é boa e eu posso crer nisso sem medo, porque Deus é bom. E tudo o que Deus quer é igual a Ele. Toda a vontade de Deus é boa. Na medida que eu creio que a vontade de Deus é boa, e eu me dedico a fazer a vontade dEle, conforme a cruz me permite, então eu vou experimentando a vontade dEle, e ela vai se tornando agradável para mim como é para Ele. E quanto mais eu creio, mais pratico, ela vai se completando na minha vida. Isso é perfeita, completa. Amém? Ela é boa, se torna agradável na medida que eu pratico,
e se completa quando eu nunca desisto dela, ela vai se completar. Que verdade maravilhosa! A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, e Ele está dizendo que a gente pode experimentar, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita. Então, a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, é para a gente viver. Amém ou não? Crê nisso ou não? Ou é uma vontade que Deus fica lá só para Ele? Essa é uma palavra sobre fé. A vontade de Deus é para a gente viver ou não? Sim, é para a gente viver. Às vezes ela parece não boa, não agradável e não perfeita? Parece. Mas qual o problema? Com a vontade ou com o meu julgamento? Com o meu julgamento, porque a vontade de Deus é assim como está escrito. Agora, parte dessa vontade boa, agradável e perfeita de Deus é esta, de sermos conforme a imagem do seu Filho. Tem gente que pensa que a salvação é o máximo da obra de Deus. A salvação é o começo da obra de Deus, amém ou não? Ele começa nos salvando, mas Ele tem um alvo. O alvo é que sejamos todos semelhantes a Jesus Cristo. Pergunto aos meus irmãos amados, isso é o seu alvo? O que indica a falta de resposta? Que você está com medo de que não seja uma pergunta para a resposta? É para a resposta, vamos lá. Esse é o seu alvo? É o seu alvo ser como Jesus? Então você olha a sua vida de 10 anos atrás e é capaz de pensar assim, uau, há 10 anos atrás eu era muito menos parecido com Jesus, mas pela graça e pelo Espírito, agora um pouco mais parecido com Jesus. E se alegra, porque você está experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí você é capaz de olhar daqui a 10 anos, se Jesus não voltar antes, porque eu gostaria muito que Ele viesse antes. Mas se daqui a 10 anos você falar assim, eu nunca mudei, eu sou o mesmo. Meu Deus, que tragédia. Mas se sua esposa dando um testemunho sobre você falar assim, uau, meu marido tem mudado tanto, se alegre. Porque no reino de Deus a mudança é a constante. De glória em glória somos transformados à imagem dele pelo Espírito. Então, não conformados com o mundo, transformados para sermos com a forma do Filho. Você deve se lembrar de Gênesis 1:26, que nós todos fomos planejados por Deus, criados por Deus para sermos conforme a sua imagem e semelhança. E Deus não desistiu e não vai desistir disso, porque no dia das bodas do Cordeiro, quando a noiva casar com o noivo, a noiva terá que ser coerente. Sim ou não? O casamento não pode ser com espécies diferentes. A noiva terá que ser coerente com o noivo. Então Ele já está trabalhando, como última etapa, vai mudar este corpo corruptível num corpo de glória, e seremos semelhantes a Ele, amém ou não? Mas Ele está trabalhando, a obra do Espírito Santo está acontecendo, para que a vontade de Deus se torne uma experiência na vida da gente, uma experiência real, aleluia. Agora, meus irmãos, a pergunta chave é, como é que a mudança acontece? Pergunte agora para sua esposa assim, meu bem, eu tenho mudado? Não, pergunta não, brincadeira. Deixa para conversar em casa. É perigoso agora, né, Francisco? Mas pergunta para você mesmo, estou perguntando aqui para mim. Eu tenho mudado? E vamos ser simples assim, com relação à palavra do Senhor que tem vindo sobre a cruz de Cristo, eu tenho mudado? Eu tenho me alegrado no sofrimento ou ainda lamento o sofrimento? Por exemplo, né? Mudança é a intenção do Espírito
que sabe o que está no coração do noivo, o que está na mente do noivo, sabe a igreja que o noivo quer, e ele está trabalhando. Pergunto, como a mudança acontece? Será que ela acontece? Só os mais antigos vão entender, por meio de um pirlim-pim-pim, por meio de um abracadabra. Vamos voltar ao texto. Versículo 2: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Antes de dizer, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente, ele apresenta um conceito muito do Novo Testamento, que é o conceito de sacrifício vivo. Claro que ao falar de sacrifício, o apóstolo está fazendo alusão a uma prática do Antigo Testamento, que é quase sinônimo de culto. Como se cultuava a Deus? Se separava um animal para o sacrifício que seria oferecido ao Senhor. Esse animal era cuidado, era separado para essa finalidade, tinha que ser um animal perfeito. Então era um sacrifício santo, separado dos outros animais para esta finalidade exclusiva. E esse sacrifício santo era algo que agradava a Deus quando chegava diante dele, uma vez oferecido no altar, conforme estava determinado pelo próprio Deus. Mas o sacrifício lá era de um animal morto. Matava-se o animal, prendia-se o animal, matava-se o animal. E aí tem um autor que faz um comentário interessante. Ele diz que o sacrifício morto é mais fácil, porque o vivo está sempre querendo sair do altar. É ou não é? Então é melhor derramar o sangue de alguém morto do que derramar o sangue de alguém vivo. Mas sacrifícios mortos não são mais necessários. Aqueles falavam de uma expiação, de uma redenção, de uma oferta a Deus para a remissão dos pecados, para a nossa salvação. Jesus já fez isso de uma vez por todas, amém, amados? Graças a Deus por isso. Nenhum sacrifício para gerar uma ação de Deus é necessária, porque o único sacrifício que gerou uma ação de Deus foi do próprio Deus, que foi Cristo. Mas esse sacrifício que o apóstolo Paulo está falando em Romanos 12, é vivo, ou seja, é ofertar a vida diária, cotidiana, com todo o seu ser, como resposta ao que Jesus fez. É iniciativa de Deus a redenção. E o que eu faço? Eu faço como resposta. Eu não faço para provocar algo, para gerar algo. Eu faço porque algo já foi feito, algo já foi gerado. Há uma nova realidade. Deus agora é o meu Deus. Jesus é o meu Senhor. Ele comprou minha vida. Então agora tem um jeito de viver que é o quê? O quê? É o jeito que agrada a Ele. E não só que agrada a Ele, que Ele tornou possível. Que Ele tornou uma realidade experimentável, realizável na minha vida, como é garantida no céu. O que eu quero dizer então é uma boa notícia. Eu não estou querendo nesta manhã colocar um peso sobre você. Eu estou te avisando uma boa notícia, amado. É possível viver segundo a vontade de Deus. É possível ser semelhante a Jesus. E quando eu falo que é possível, eu não estou confiando na gente. Eu estou confiando no sangue derramado. O sacrifício dele tornou possível. A vontade de Deus que ele cumpriu tornou possível. Amém ou não? Ele tornou possível. Então agora eu olho para a cruz de Cristo, eu olho para o sacrifício de Jesus, e o que faço diante disso? Ah, Senhor, eu me rendo. Eu vou me comportar como alguém comprado, como alguém adquirido. Francisco leu hoje, povo adquirido.
O que é o comportamento de um povo adquirido? É um povo que vive em função do seu dono. Aleluia. É um povo que vive para o seu dono. Porque esse povo tem uma consciência que veio dele. Tem que viver por meio dele. Porque sua finalidade e seu destino é para ele. Aleluia. Então, o primeiro passo para experimentar a mudança é viver culto como estilo de vida. Sacrifício vivo é oferta de todo o nosso ser. Porque ele fala apresentar o vosso corpo como um sacrifício, mas fala de culto racional. Então, aqui é uma oferta de todo o nosso ser. Corpo, alma e espírito. E nós temos uma tendência, por causa das tradições religiosas, de confundir culto racional com culto ritual. E há uma diferença enorme nisso. O que é o culto ritual? É um procedimento com algumas liturgias que, se eu cumpro, eu me dou por satisfeito. Então, muitos religiosos atuais ainda encaram a sua prática cristã como dependente de momentos ritualísticos específicos. Por exemplo, eu vou no culto de domingo, ou de sábado, ou de qualquer dia da semana, e eu faço 2 ou 3 louvores, eu levanto a mão por 4 ou 5 segundos, porque mais já é sacrifício demais. Então, eu faço alguns rituais e, bom, já que eu cumpri esse ritual, está tudo bem. E aí quando volta para casa e vive a semana, já não tem mais culto. Porque ele entendeu que culto é um ritual. Mas aqui o apóstolo está falando de culto racional, em que eu ofereço a minha vida ao Senhor. E eu cultuo que dia da semana? Vamos fazer um teste. Qual é o dia de culto na sua igreja? Fala sério, o que é que você ia responder? Claro que nós temos nosso ajuntamento. Quando nós cultuamos juntos ao Senhor aqui, aleluia, e vamos continuar, enquanto não nos proibirem, amém? Glória a Deus, eu gosto de festa. Mas isso aqui não resume a vida de culto. A vida de culto não se restringe a isso aqui. Aliás, para muita gente isso é um problema, porque põe a roupa mais bonita, bota perfume, vem para o culto, até dá a mão à esposa para entrar na frente. Ali, dá a mão. Mas brigou de manhã cedo no café, porque o café estava forte demais. Como se Jesus não estivesse na mesa para o culto. Mas Jesus estava lá na mesa para o culto. Aí agora alguém fala assim, não vou mais domingo, porque domingo não é culto. É outra carnalidade. Não é isso. É cultuar domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Agora imagina como a gente vai chegar aqui domingo. É uma explosão de adoração, tendo vivido uma semana cheia de culto, oferta, sacrifício vivo. A mudança vem, não quando eu faço a coisa porque ela é fácil, mas quando eu faço porque creio, porque amo, porque o meu dono está dizendo. Eu não me torno um marido carinhoso quando eu espero o carinho chegar como download sobre a minha vida. Eu me torno um marido carinhoso quando eu sou carinhoso por sacrifício vivo.
Eu não me torno um servo dos meus irmãos, esperando o serviço me ser dado por um dom poderoso que me fez servo imediatamente. Eu me torno servo dos meus irmãos quando eu sirvo aos meus irmãos por sacrifício vivo. Será que eu me faço entender? Eu creio no que Ele fez na cruz, que foi suficiente para me transformar. E eu dependo do Espírito Santo que me diz: agora, Tony, faz desse jeito, e eu obedeço. Não porque eu tenho tranquilidade extrema, facilidade absoluta, mas porque eu estou cultuando ao meu Senhor. Culto envolve oferta, envolve sangue, morte e fogo. A parte do sangue é a minha escolha de obedecer, e a parte do fogo é como o Espírito Santo transforma a minha obediência em algo agradável a Deus, porque é por meio dele que eu obedeço, não por justiça própria. É pelo Espírito. Na medida que vou vivendo uma vida de culto, acontece uma renovação da mente. Porque a minha mente vai sendo obrigada a pensar no contexto de culto, pensar no contexto de oferta, em que o centro da vida é Deus e não eu. O estilo de vida culto sempre me coloca diante daquele maior do que eu que está sendo adorado. Então o ambiente de culto faz a minha mente adâmica, egocêntrica. Sair dessa mentalidade, desse esquema mental voltado para mim mesmo e pensar no meu Deus, no meu Criador. O que importa é Ele. É o que acontece com o apóstolo Paulo na adoração de Romanos 11. Oh, profundidade das riquezas! E aí Paulo diz: é por tua causa, veio de ti, é para ti. E ele fica tomado por essa realidade de culto que ele diz no seguinte verso. Aleluia. A mudança vem quando o sacrifício vivo acontece. E a prática do culto me coloca diante do Criador. E é Ele que produz a mudança. E Ele vai agindo na minha vida. E Ele vai falando comigo. Ele vai abrindo comigo o seu coração. E a minha mente vai mudando. Como é o nome disso? Metanoia. Arrependimento. Arrependimento. Mudança de mente. Um pastor amigo meu diz o seguinte: muito argumento, pouco arrependimento. Você sabe por que às vezes eu tenho dificuldade de mudar? É porque eu sou bom de argumento. Não sei se alguém está se identificando comigo. Como a gente gosta de explicar coisas, quando a gente só devia dizer: sim, Senhor, eu me arrependo. Parece que a nossa velha natureza produziu esquemas mentais tão rígidos, tão sólidos, que é difícil até a gente perceber que tem que mudar. É interessante, irmãos, porque a gente que é pastor, cuida dos irmãos mais de perto, você percebe que quando Deus fala alguma coisa aqui através de qualquer irmão querido, aí às vezes, meu Deus, essa palavra é poderosíssima, ela responde àquela situação de fulano. Aí você vai falar com fulano, e aí Deus falou com você? Não, falou nada. Meu Deus, que aflição. E você vai orar, né? Porque
Eu queria pedir aos irmãos, rogar, como alguém que já recebeu o rogo para si. Presta atenção quando Deus repete uma coisa para você mais de uma vez. Por favor, presta atenção se Ele não está querendo produzir aquela mudança. Mas a gente está assim, tão cheio de argumento, tão cheio de explicação. Não porque isso tem a ver com fulano, tem a ver com tal história, tem a ver com tal coisa. Não porque a conjuntura social e política. Na verdade Ele está falando, era só para a gente falar, ok, Senhor. E Ele opera. Mas se eu não estou praticando culto, eu estou sempre diante de um espelho onde eu vejo a minha própria imagem. Eu não vou mudar, porque eu não vou achar que eu tenho que mudar. Mas se eu estou em 1 Coríntios 3,18, sem nenhum véu sobre o meu rosto, contemplando como por espelho a glória do... Quem está no espelho? Quem que eu estou procurando ver no espelho? Você percebe que coisa linda? É uma pessoa que vai para o espelho com vontade de não se ver. Isso é a atitude de um discípulo de Cristo. Eu vou para o espelho agora, mas eu não quero ver Tony lá. É que eu quero ver. Eu quero ver a glória do Senhor. Como por espelho a glória do Senhor somos transformados de glória. Fica tranquilo que não vai ser tudo de uma vez. Ufa. Que alívio. De glória em glória na imagem do Senhor pelo Espírito. Queria muito me fazer entender aos irmãos sobre como a realidade do culto é o ambiente que promove a mudança de mente. Primeiro o sacrifício vivo, depois a mudança. Que o Espírito Santo nos mostre os esquemas mentais errados. Algumas dicas para você. Você está lendo a Bíblia e parece que só tem um tema. Isso já aconteceu muito comigo. Você lê a Bíblia, lê vários textos, vários livros, e parece que só tem um tema. Por que só tem um tema? Porque só tem um tema? Não. É porque Jesus está querendo fazer algo com você em relação a este tema. Seus irmãos, seus amigos e os irmãos que cuidam de você falam, querido, presta atenção nisso aqui, dá uma olhada. Quando ele falar, presta atenção nisso, você chega em casa, dobra o joelho e diz, Pai, me mostra. Outra dica. Dica, essa aqui vale 10. Quando sua esposa ou seus filhos dizem alguma coisa que você poderia rever. Quando eles falam... Que normalmente é quando... É porque eu estou falando com o marido, porque eu sou marido e pai, né? Quando o marido e o pai ouvem esposa e filhos falar, normalmente espinha todo, né? Mas quando eles falam, você devia dar uma atenção. Por quê? Convivem o tempo todo. Quando a sua esposa... Agora eu vou falar às esposas. Quando o seu marido e filhos falam, tem gente que, gente, desculpa, são as minhas esquisitices que vocês, como me amam, vão aturar. Já viu aqueles testemunhos que o irmão chega, você está cuidando do irmão há bastante tempo, é um irmão amado, assim, tal. Ou seu amigo, que você está perto ali, convivendo. Aí ele chega um dia para você e fala assim, nossa, entrei no ônibus hoje, uma pessoa que nem me conhece. Olhou para mim e disse, assim diz o Senhor, e falou isso, isso e isso. Aí você olha para ele, eu estou te falando isso há 10 anos. Já aconteceu com você? Meu Senhor. Tomara que a gente não seja duro a esse ponto. Graças a Deus existem irmãos cheios do Espírito Santo fora do nosso convívio. Mas se precisou chegar nisso é porque está dando muito trabalho. Que Deus não nos deixe ser Balaões. Amém. Que seja mais fácil para o Espírito Santo nos transformar. Mas, Samuel, aleluia.
Aí quando ele fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentar a vontade perfeita e agradável de Deus, tem essa transformação da mente. Em seguida ele fala um versículo que mexe com o cerne da não mudança. Sabe qual é o cerne da não mudança? Eu não preciso mudar. Vou te avisar que isso é um conceito de você além do que convém. Olha o que ele diz no verso 3. Porque pela graça que me foi dada como apóstolo, ele está usando a autoridade apostólica para dar essa pastoreada. Digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. O que é pensar além do que convém? É quando a gente pensa a respeito da gente mesmo, que a gente é mais do que é. Me convém pensar que eu sou um filho de Deus em transformação constante. Amém? Não um filho de Deus que já está pronto, perfeito, mudado. Um dos esquemas mentais que dificultam é quando você pensa, mas eu já mudei nisso. Sabe aquela pessoa que se converteu, que era drogada? Aí você vai trabalhando com essa pessoa durante os próximos momentos da vida cristã dela, trabalhando outros aspectos de caráter. E aí você fala com ela esse aspecto, mas eu fui drogado e não sou mais. Como se não ser drogado já tivesse transformado ela numa pessoa perfeita, igual a Jesus. Mas irmão, Jesus nunca foi drogado. Então, Jesus é o alvo que nos coloca em constante mudança. Me convém pensar que eu ainda não sou como Ele, mas quero ser. Quem pensa assim? Eu não sou, mas eu quero ser. É essa atitude, entende? Está escrito na Bíblia, por exemplo, que eu preciso amar minha esposa como Jesus amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Você pergunta a mim, Tony, você ama a Neilza como Jesus amou a igreja? Desculpa se eu me decepciono, ainda não. Mas eu não vou desistir até amar. Qual é meu alvo como marido? Pode falar. Amar minha esposa como Jesus amou a igreja. Cheguei lá? Pode falar, ainda não. Obrigado pela sinceridade. Mas eu vou desistir? Não, por que não? Porque Jesus morreu por isso. E eu quero honrar o sacrifício dele, deixando que Ele opere em mim toda a realidade que Ele planejou. Amém ou não? Então, no ambiente de sacrifício vivo, expondo meu pensamento, minhas ideias, meus esquemas mentais ao Senhor e deixando Ele cortar os esquemas, eu me vejo imediatamente diante dessa ordem. Não pense de você além do que convém. Sabe qual é a ordem que vem em seguida? Fala de corpo de Cristo. Olha só que coisa bonita. Verso 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo. E individualmente somos o quê? Que somos? Membros uns dos outros. Olha que sabedoria divina teve o apóstolo Paulo. Primeiro ele nos diz, olha o que você pensa sobre você. Depois, olha o que você pensa sobre seus irmãos. E ele está nos convidando a lembrar que a minha individualidade no pensamento de Deus, ela só tem sentido no corpo. Acaba com qualquer ideia de que eu posso ser um indivíduo fora do corpo. Todas as minhas escolhas precisam ser pensadas em relação ao benefício delas para Deus e para o corpo. Porque todos somos membros uns dos outros. E é interessante isso porque sim, somos membros de Cristo. E aí todo mundo se alegra, amém? Somos membros de Cristo? Amém ou não? Não se alegra? Se alegra? É porque como membros de Cristo é que nós somos salvos. Amém ou não? Mas agora o que ele está dizendo é que nós somos membros uns dos
outros. Então, eu sou parte de Francisco. Francisco é parte de Tony. Desculpa, Francisco, mas é verdade. Somos membros uns dos outros. Pertencemos a Deus quando somos parte do corpo de Cristo. E também pertencemos uns aos outros. Então eu quero te perguntar, para os esquemas mentais já irem sendo cortados e transformados. Quando você toma uma decisão, você pensa assim: qual será o efeito disso na igreja? Pensa ou não pensa? Primeira coisa a pensar: Senhor, é tua vontade? Essa é a primeira coisa, primeira em ordem de prioridade, tamanho de importância. Senhor, é a tua vontade para mim? Qual é a segunda pergunta? Senhor, qual o efeito disso na minha família, nos meus irmãos? O Senhor me ajuda. Porque aí você vai conduzir essa escolha de maneira quebrantada. E fará a vontade de Deus. Me permita contar uma experiência antiga, mas até de certa forma engraçada. Eu tinha 17 anos. Naquela época o entendimento é que para ser pastor tinha que ir para o seminário. E eu comecei a tramar a minha santa rebeldia. Não existe santa rebeldia, você vai entender. Aí eu escrevi para um seminário, porque tinha que escrever uma carta. E no segundo semestre do terceiro ano eu praticamente não estudei, porque eu tinha certeza, terminou o ano, eu vou-me embora para o seminário. Quero ser pastor. Não é santo isso? É ou não é? Novembro. Chego para minha mãe e para meu pai: pai, amanhã tem uma notícia. Eu não vou fazer vestibular, não vou fazer faculdade, eu vou para o seminário, eu quero ser pastor. Minha mãe deu para chorar. Como é, menino? Meu pai só tinha um gesto, quando ele estava nervoso, assim, ó. Ligaram para o pastor da igreja, Jaime. O senhor vem aqui que eu quero ter uma conversa séria com o senhor. Aí Jaime, cheio de graça e sabedoria, ouviu meus pais, olhou para mim, ouviu meus pais, olhou para mim, e falou assim: ô Tony, honre seus pais, e a gente te ajuda a ser pastor. Rapaz, essa foi uma das mudanças imediatas. Foi impressionante. Quando ele falou a frase, honre seus pais, eu lembrei imediatamente do risco de morte, de não honrar pai e mãe, de morte precoce, né? E de nada na vida dar certo, né? Efésios 6. E pensei: eu preciso honrar meu pai e minha mãe agora. Ok, vou fazer vestibular, vou fazer faculdade. Mas o Senhor me ajuda a ser pastor, porque Deus me chamou. Ajuda. Aquele homem me adotou de uma maneira muito coerente com a promessa que tinha feito. Sim, fiz vestibular, fiz faculdade, fiz exatamente o que meus pais queriam. Mais ou menos uns 5 anos depois, sentado na sala, eu falei para eles assim: ô pai e mãe, eu fiz tudo o que vocês falaram. Estou trabalhando, estou vivendo a vida que vocês falaram que eu tinha que viver. Mas eu pergunto agora, depois desse tempo todo, vocês permitem que eu seja pastor? Eu lembro que minha mãe, chorando de novo, disse: quem somos nós, filho, para impedir o seu chamado? Viva o seu chamado. Eu estava pensando demais sobre mim, que eu podia tomar uma decisão independente do que afetasse as pessoas que eu amava e que me amavam. E achava que ia ser legal. Mas alguém me alertou que não era assim.
E eu dou graças a Deus porque Ele me alertou que não era assim. Amados, o centro é Ele. Diante dEle, eu tenho um conceito de mim coerente, não além do que convém. E tenho um conceito dos meus irmãos, de que eu sou parte deles, eles são parte de mim. Nossas escolhas nos afetam. Não dá para correr. E eu nem quero. E se você optar por uma vida fora da igreja, resolve isso? Resolve. Mas sabe onde você está quando você está fora da igreja? Pode responder essa pergunta? Fora do corpo de Cristo está onde? Está no mundo. Está fora de Deus. Eu quero concluir citando algumas expressões do que vem depois do texto que lemos de Romanos 12. Porque aí o apóstolo Paulo vai descrever culto racional. É lindo demais, depois você lê em casa. Nossa, falei mineirês agora. Dá uma lida com repetição, lê de novo Romanos 12. E você vai percebendo como a descrição que ele faz aqui de como a gente deve viver é culto racional diário. Por exemplo, exercer os dons que Deus nos deu e fazer isso com dedicação, com zelo, é sacrifício vivo. Amar de forma sincera, não fingida, cordialmente, é sacrifício vivo. Não ser vagaroso no cuidado, esse é um texto que está mexendo muito comigo também. Sabe o que é ser vagaroso? É quando a gente sabe qual é a prioridade de Deus e a gente não faz a prioridade de Deus, a gente faz outra coisa. Isso é ser vagaroso. É demorar de considerar a prioridade o que Deus considera a prioridade. O apóstolo Paulo está falando, não seja vagaroso no cuidado. Às vezes a gente demora demais fazer as coisas. Mas quando eu faço rapidamente, com diligência, eu estou fazendo um culto ao Senhor. Quando sou fervoroso no espírito, enquanto o comum é o esfriamento típico dos últimos dias, mas eu não quero esfriar, então eu me aproximo do fogo do Espírito para que ele me faça fervoroso, é culto. Quando eu me alegro na esperança, quando eu sou paciente na tribulação, quando eu persevero na oração, o que eu estou fazendo? Culto. Quando eu reparto as necessidades dos meus irmãos e parte da necessidade dele eu tomo para mim, isso é culto. Quando eu sou hospitaleiro, o que é isso? Culto. Abençoar os que me perseguem. Isso é fácil, gente. Ele diz, abençoeis e não amaldiçoais. Isso é fácil? Mas isso é parte da boa, agradável. Tenha coragem, pela fé, diga. Abençoar os que vos perseguem é parte da boa vontade. E quando faço isso, o que isso é? Começa com o culto. Depois se torna o que eu penso. E eu experimento o quão é boa, agradável e perfeita a vontade. Quando eu me alegro com os que se alegram, culto. Quando eu choro com os que choram, culto. E olha essa, que eu vou terminar aqui. Ele diz no verso 16: sejam unânimes entre vós. O que é comum entre pessoas que têm uma natureza herdada de Adão?
Ser unânime ou ser discorde? Porque cada um tem a sua cabeça. Cada um tem o seu pensamento. E como a gente tem a tendência de ter um conceito além do que convém, a gente pensa que o nosso pensamento é melhor do que o pensamento do outro. E aí a gente se esforça para manter a nossa ideia na frente dos outros. Mas não é o que ele está falando. O que é que ele está falando? Ser unânime. Isso implica em perda. Perda? Perca. Perda. Obrigado. Isso implica em perder. Porque o trabalho da gente não é para discordar, porque isso a gente já faz com facilidade, pela natureza herdada. Qual é o nosso trabalho? Concordar. O nosso trabalho é ter um só coração. Amém? Você pode fechar o seu olhinho um pouquinho? Vamos orar. Amado Jesus, obrigado por nos revelar o teu sacrifício, está sendo revelado para nós durante tantos domingos. Agora, Senhor, nós queremos dar uma resposta a Ti, vivendo, ofertando nossa vida. Espírito Santo, toma esse ambiente agora. Toma nossos corações e nos revela essa Tua palavra de Romanos 12. Oh, profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Teus pensamentos, Tua vontade é tão maravilhosa, difícil a alcançar, impossível de compreendermos em plenitude, mas o Teu Espírito pode nos revelar, Senhor. Revela-nos hoje. Começa a operar mudanças efetivas e eficazes, aquelas que só o Senhor pode fazer na vida da gente, Senhor. Muda-nos, transforma-nos, Senhor. Transforma-nos, Senhor. Vai falando agora com cada um de nós, Senhor, aquelas coisas que o Senhor está insistindo com a gente. Aquelas coisas que o Senhor está insistindo, porque tem um negócio bom, uma vontade boa, agradável e perfeito para a gente viver. Mas a gente ainda está achando que essa coisa é a melhor coisa a viver. Espírito Santo, molda-nos. Molda-nos, Espírito Santo. Amado, que tal você fazer uma oração agora ao Senhor? E você dizer para Ele, pode mudar. Que tal você responder? Abre o coração, abre a sua boca. E fale com Ele. Ele está aqui. E Ele é bom.